Boa tarde, estamos de volta em mais uma Ação e Reação, nessa terça-feira, 24 de maio. Hoje, dia da infantaria, também dia nacional do café. Eu estou até tomando um cafezinho aqui num copo de plástico, aqui o café maravilhoso da dona Joana, da TV Com. Também dia do vestibulando e dia do telegrafista. Telegrafista já não existe tanto, né? Mas parabéns aos que se aposentaram nessa profissão, tudo, né? Hoje, no dia 24 de maio, nessa terça-feira, friozinho aqui na Baixada Santista, eu falo friozinho porque a dona Dirce está assistindo o programa lá de Curitiba, pelo www.tvcomsantos.com. E também pela família Guiar, que vê o programa de Miami, na linda Miami, né? Dizem que o Guarujá ia ser a Miami do futuro, né? Mas depois favelizou muito, continua sendo linda, mas já não tem aqueles requintes de Miami, né? Com aqueles barcos todos, aquela coisa toda de Miami, né? Miami que é capital americana dos sul-americanos, né? Brasileiros, argentinos, enfim, os cucarachas, como eles chamam, estão todos lá em Miami, né? Para me ajudar a fazer o programa hoje, o advogado Dr. Armando Matos Júnior, advogado criminalista, também comentarista aqui do programa. Boa tarde. Prazer estar aqui com você mais uma vez, meu caro amigo. E também meu grande amigo, também assim como o Dr. Armando, amigo de escola, de tempos de escola, de primário, de ginásio, o presidente do SICOM, Rubens Moscatelli. Boa tarde. Boa tarde, Filete, ao Armando, a você, telespectador, e obrigado aí pelo convite. Na verdade, o Rubens estudava com o meu irmão, eu estudava com o nosso saudoso Roberto Moscatelli. Roberto Moscatelli, que o nosso saudoso Roberto, um abraço aí, Roberto, onde você estiver aí. Muitas saudades daquele tempo, eu, você, Sérgio Maracini, Marcos, o Alexandre Vieira, que é do Jean Piaget, e muita gente bacana ali, o Marcelo Boá, enfim, muita gente daquele tempo aí, muitos em Santos, muitos outros lugares, né? Bom, Armando, essa questão aí do escândalo aí do Romero Jucá, questão aí, tirou embora o Michel Temer, né? Ou não devia nem ter colocado. O Romero Jucá, que é um articulador, né? Mas está envolvido em muito problema, né? Como muita gente também está envolvida. E depois de 12 dias no Ministério, o presidente Michel Temer resolveu afastá-lo, né? Lembrando que o Romero Jucá, ele que está aí e tal, que é um grande articulador político, também ficou algum tempo no governo Lula e também foi afastado novamente. Então, é o ministro relâmpago. Ele entra e sai, né? Mas diz que continuará articulando em prol de Michel Temer. Boa tarde. Novamente é um prazer estar com vocês aqui. Eu entendo o seguinte, o presidente da República, ou antiga presidente, quando eles formatam o seu ministério, eles não têm autonomia total para escolher as pessoas. Quem escolhe são os partidos. É lógico, existem algumas indicações que o próprio presidente faz, essa pessoa nesse lugar eu quero. Como eu acredito que o Ministério da Justiça, esse foi uma indicação do próprio presidente. Agora, ele precisa socorrer dos outros partidos, senão ele não consegue governar. Com relação ao Romero Jucá, o que acontece? Ele é investigado, como outras pessoas são investigadas também, e o PT hoje começa a fazer oposição. Hoje não, há 12 dias, né? 2 semanas. Começa a trabalhar na oposição, maciça, contundente. E o PT sabe muito bem fazer oposição. A história prova isso. Então não é o presidente que vai escolher, eu quero esse, eu quero aquele. Os partidos escolhem e ele é obrigado a inserir no seu ministério as pessoas que são indicadas. É isso. Lembrando que ele vai voltar o Jucá para o Senado, né? Sim, ele é senador, volta a ser senador. Moscatelli, essa questão aí? Eu concordo com a análise aí do nosso colega, mas assim, eu penso até mais um pouco. Veja, a questão das idas e vindas que um presidente tem que ter com relação às decisões que toma. Ministério da Cultura teve que ser reativado. Eu acho que, da forma como ele havia pensado no primeiro momento, seria perfeito até para simbolicamente reduzir o custo do Estado. Não que aquele orçamento fosse piorar ou melhorar a situação atual. A mesma coisa é com relação às pessoas que vão integrar o governo. Quem eu vou escolher, quem será o indicado, quem não será. O Temer teve, do meu ponto de vista, pelo menos uma atitude imediata para cessar quaisquer tipos de ilações com relação à sua credibilidade. Teve problema? Já afastou, lógico que colocou-se à disposição, o governo precisa de articuladores com o Congresso, acho que é isso que ele está pensando, e deve ser dessa forma. Na hora que
aparecer qualquer falha em relação à credibilidade, a pessoa pública não pode continuar. Assim foi feito com o Jucá. Eu não estou aqui pré-julgando, não. Acho que deve ser dado a ele, como qualquer outro acusado, o devido tempo de se defender, de fazer a prova que tiver que ser feita, só que para o atual momento do Brasil, nós precisamos de pessoas menos encalacradas com a justiça. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar, a partir desse momento, ter lá no governo federal. E na verdade ele também tentou, a acusação é que ele tentou barrar a Lava Jato, né? Então, um trabalho que está tendo apoio popular, tudo, e você tentar barrar um tal, fica uma coisa muito ruim com a opinião pública, Mas né? você vê, Filete, o mesmo pessoal que estava também gritando contra a Lava Jato, que é o pessoal que hoje é a oposição, está usando a Lava Jato para impingir a outros uma conduta antiética. Eu ouvi um pouco da gravação, li um pouco do artigo lá da Folha de São Paulo, não necessariamente aquilo que quer dizer Lava Jato, podia ser qualquer outra operação. Ele até falou, né? Ele até falou que ele é um indiciado, não é acusado, mas aí tem outros advogados, por exemplo, o doutor Armando, que mexe nessa área, que defende muita gente que não vamos por aí, é acusado, mas não está condenado ainda. Mas a questão que eu acredito também é que senão a gente só condena o pessoal do PT, né? Por exemplo, o PT na região aqui não teve problemas com a Thelma, com a Sueli Maia, com o Evaldo. Lógico, tem erros e acertos, como eu também, se fosse gestor público, teria, mas não teve problema. Então a gente só condena o PT. Aí quando chega a Lava Jato em outro partido, não condena. Então eu acho que tem que condenar. Ah, mas o S está envolvido. O Jucá falou que estava envolvido, não falou. O Jucá falou na gravação. Normal, não fui eu que estou falando. Ele falou, sai nos jornais e tal. Se o S estiver envolvido, problema dele, entendeu? Também tem que pagar. Não é só o Zé Dirceu, não é só futuramente o Lula, a Dilma. Se o Aécio tiver, pau nele também, entendeu? Todo gestor público, ele passa a ser investigado logo após a sua posse. Qualquer contrato, qualquer licitação, qualquer compra grande. Vocês estão observando agora o problema da merenda, da Assembleia Legislativa. O Fernando Capês é uma pessoa séria, está sendo investigado. Vários governadores, existe um até hoje foragido, vocês estão acompanhando pela imprensa. As pessoas passam a ser investigadas. Pimentel em Minas Gerais. Pimentel em Minas Gerais. Mas não é porque ele é investigado que ele já deve ser condenado. Ele é condenado pela sociedade, isso acontece, lamentavelmente. Mas o Poder Judiciário às vezes leva anos para trazer uma sentença. Observe o que aconteceu com o Collor de Mello. Aconteceu o impeachment, ele renunciou, depois ele foi absolvido em tudo, mas não tinha mais como voltar à presidência. E aí como é que fica? Armando, explorando a tua área também, quando a pessoa é, por exemplo, um caso, vamos supor, não vai citar nenhum caso, mas um caso que você pega, a pessoa é acusada, por exemplo, um delegado é acusado de estar num crime, ou uma pessoa é acusada tal. Aí você vai lá, na primeira instância, segunda, inocente o cara, consegue. Mas aquilo que sai na imprensa, aquilo que sai, o que as pessoas comentaram, não tem como mais, vamos supor, não volta mais aquilo, né? Isso você não consegue resgatar nunca mais. Isso é a moral da pessoa. Eu me lembro no primeiro ano de faculdade, o professor Rubens Lara nos ensinou que a honra de um ser humano é a mesma coisa você pegar um travesseiro cheio de plumas, ir ao último andar de um prédio, sacudir, as plumas vão voar ao vento. Para você resgatar a imagem daquela pessoa, a honra, você deveria coletar todas as plumas, nunca mais você consegue. Hoje nós temos um agravante que é a internet. Você insere o nome de uma pessoa no Google, você sabe tudo sobre a vida dela. Se algum órgão de comunicação fala que essa pessoa está sendo investigada por algum motivo, nunca mais você vai conseguir tirar isso. A pessoa vai morrer e esses assentamentos, vamos assim chamar, vão permanecer na internet. Por conta... Por exemplo, se você, vamos supor, um cara atropela, um exemplo simples, um cara atropela, está correndo, atropela uma criança, mata. Se achar, quem matou foi fulano e tal, foi o Filete, vamos supor aqui, entendeu? Aí sai na imprensa, tipo, não fui, eu estava aqui fazendo programa TV Com, não fui eu, tal. Mas aquilo que saiu na internet não vão apagar. Vão colocar outras matérias subsequentes, dizendo, não foi o Filete e tal. Mas quem pegar e ler, vão ter 200 matérias falando de um problema que não fui eu que fiz. Por mais que você socorra-se ao Poder Judiciário e ganhe alguma indenização com isso, e o juiz determine que seja inserida uma matéria no jornal, e a matéria é feita, pequenininha às vezes, ou grande, não importa, a sociedade também não quer mais saber. Esse caso não importa. Ficou marcado na mente das pessoas o primeiro momento. O Filete atropelou uma criança e matou. É fictício, hein? Fictício, por favor. Só que isso nunca mais será apagado da mente das pessoas. Eu entendi. E outra coisa, quem lê o primeiro jornal não lê o segundo também, né? Não lê. Não, e pode ser levado às últimas consequências. Só lembrar lá do Guarujá, aquela moça que foi acusada de ser sequestradora de criança, que acabou morta.
Exatamente. Só lembrar do caso daquela escola de base de São Paulo. Escola de base. Que foi muito pior. Onde aquela família acabou, a escola não funciona mais. E quem vai pagar essa conta? Às vezes quem deu causa a isso também não tem como pagar. E mesmo que tivesse, como você vai resgatar esse prejuízo dessa família? Nunca mais. Ainda bem que eu não atropelei ninguém, gente. Só foi quem pegou o programa naquela hora lá. Eu tô pensando que eu tô com 2 advogados me defendendo. Que fique bem claro, né? Bom, questão que foi muito debatida, o Rubens Moscatelli, estou com 2 advogados aqui, fica mais fácil. Foi a questão da taxa de ocupação, né? As pessoas confundem laudêmio com taxa de ocupação. Laudêmio é aquele, não sei se é imposto, tem outro nome. É uma receita originária do Estado. Receita originária do Estado que você paga quando você compra o imóvel. Então, de repente, o doutor Armando comprou um imóvel na praia, pagou X, 5% desse valor venal ele paga de laudêmio, né? Então já passou. Se não tiver pago, se passou para 5, 6, ele vai ter que pagar esses 5, 6, é uma confusão, demora, passa de 1 para 1. Cada transmissão que você faz é o percentual que você tem 5%, mais ou menos, né? Se tem 5 pessoas que não passaram, você vai ter que passar de nome para nome, tem que ter aquela paciência, às vezes não consegue vender o imóvel, não é isso, Moscatelli? O principal é que o valor que se paga a título de tributação, ele não tem nada a ver, por exemplo, com o IPTU. Porque quando você tem o IPTU, você não tem a taxa de ocupação. Porque não há possibilidade de incidência dupla de imposto sobre a mesmo fato gerador. Mas você paga, não paga? IPTU você paga naquilo que não é o famoso terreno de marinha ou lindeiro ou... Mas quem paga a taxa de ocupação paga IPTU também, né? Da área que não for da marinha. Ah, então o IPTU é menor, geralmente? Não, é que é a base de cálculo diferente. Tá, mas por exemplo, tecnicamente um apartamento na praia que paga... Ele paga IPTU e paga laudêmio. Mas ou o IPTU, taxa de ocupação. Se for um apartamento uma quadra atrás, ele vai pagar menos IPTU que aquilo ali? Não, ou não? o IPTU vai ser com base no valor venal, né, naquela planta genérica de valores, mas com base em quê? Na parte que é pertencente à área municipal. Tá. Quando a gente fala de terreno de marinha ou os seus apaniguados ali, os vizinhos lindeiros, você está falando de terreno da União. Tá, então não há possibilidade de obter IPTU sobre o terreno da União. Se não tivesse taxa de ocupação, eu pagaria mais IPTU? Provavelmente. Tá certo. Então, mas o que foi muito falado, tirando o laudêmio de lado, que é essa taxa de transmissão, é a taxa de ocupação, que é aquela que você paga todo ano, né? Eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar os nobres advogados falarem, mas a minha teoria é o seguinte: quanto mais mexe, piora, né? Na minha opinião. Eu vou dar o exemplo do meu apartamento. Eu moro num apartamento de 30 anos, em frente à praia, né? Nunca escondi de ninguém, as pessoas me conhecem, também nunca escondi de ninguém. É um apartamento que é bom, mas é um apartamento antigo, prédio antigo, não é prédio clube e tal. Eu comecei pagando R$400 uns 15, 400, depois era 402, 404 todo ano, 408 e tal. Aí o Manuel Costino, que foi um vereador que começou a brigar com isso, como deve ter outros em São Sebastião, deve ter vereador que briga lá em São Paulo, que na região do Tietê também paga laudêmio, tal, e tal. Eu ainda acho que eu ainda pago, mas eu não pago assim com muita... Porque eu falo, puxa, eu moro em frente à praia, tá? Eu fico com pena da pessoa que mora na zona noroeste e paga, eu fico com muita pena, tá? Então, mas beleza. Aí foi para começar a falar, vamos acabar essa taxa de ocupação, aí no outro ano já foi para 600, aí depois 800, aí depois 900, aí 912, aí 1.200, o ano passado 1.600, esse ano 2.800. Eu entendo que não exista nada no Brasil que aumentou 160%, 130%, 120%, 100%. Então eu acho que é um despropósito esse aumento. E vou dizer para você, fico com mais pena de quem mora na Zona Noroeste, quem mora em frente ao Tietê em São Paulo que paga, né? Só que assim, essa questão gerou muita polêmica. E como o Roberto é especialista nisso, né? O Rubens, desculpa, eu gostaria da opinião dele. Então, veja só, Filete, você, na questão a gente tem que entender o seguinte: toda e qualquer tributação pertinente a imóvel, a gente não pode esquecer que não existe nenhum direito absoluto no nosso país, né? Inclusive direito de propriedade. Tanto é que na Constituição Federal fala lá que se o Estado precisar do seu imóvel para qualquer finalidade que seja fim pública, ele deverá indenizar com valor justo e tudo mais. Ou seja, se precisar de uma casa ali no Macuco ali. Desapropriação. É desapropriação. Ele desapropria tal, mas infelizmente é lei. E é depositado o valor lá que o governo que for desapropriante acha justo. Que nem sempre é então, justo. Veja só, IPTU, só para a gente falar de um aspecto rápido. Você
tem o valor real do seu imóvel, sei lá quanto vale, vamos supor que vale a R$1 milhão. E tem o valor venal, que lá no teu IPTU deve vir quanto? 600 200 mil. mil, 300 Agora mil. deu uma aumentada, né? Aumentou um pouquinho a planta genérica, mas ele é... Pouquinho? Então, mas veja, em relação ao valor real do seu imóvel, valorização e tudo mais, ele não tem nenhum aspecto que o ligue. Por quê? Porque se ele tiver que te indenizar, ele vai te indenizar pelo valor venal. Mas também quando Essa que é a quando justificativa. dá uma desvalorização agora, como teve dos imóveis, Sim. que deu uma desvalorização, também eles não diminuem o IPTU também, né? Sim, é porque Então, eles ficam naquela ideia de que passa bastante tempo e Isso, não reajustam, concordo. depois reajustam. Bom, a mesma ideia leva-se em consideração aos imóveis chamados terrenos de marinha. Por quê? Passou muito tempo onde era uma receita inerte lá, inerte porque era pouco para quem pagava. Só que para o governo federal, imagina, são 8.515 quilômetros de costa. Só para a gente falar de... Paga Fortaleza, paga... Só não pagam duas ilhas, Florianópolis e Espírito Santo. Por quê? Pela Constituição Federal está dito lá que é isento. Mas por que foi isento? Conseguiram politicamente? Manobras políticas, porque Como era... conseguiram aqui em frente à ilha Urubiçaba ali... não, ali é um outro caso, ali um é hotel, judicial. era um hotel, tal. Mas veja só, o grande negócio qual é? Não é só a área de marinha do mar, mas tem lagoas, tem mangue, rios, tudo isso é abrangido no Brasil inteiro. Então é uma arrecadação muito boa, sem ter a contrapartida. Mas por que disso? Porque a taxa de ocupação, na verdade, se você for levar para o lado civil nosso aqui, você me aluga o teu apartamento e eu vou te dar uma renda de X. Se ela é muito ou se ela é pouca, a gente vai rever isso talvez um ano depois com o índice que a gente tiver proposto. Combinado? É a mesma coisa da taxa de ocupação. Taxa de ocupação, como o imóvel não é meu nem é seu, é da União, ela cobra de você o quê? Um aluguel. Por isso que ela não vai tirar nunca. Porque aluguel... Então, mas aí ela não precisa fazer muita coisa, ela deveria dar qual a contrapartida para nós? Isso. A defesa efetiva da nossa costa, dos locais onde aquela região, o rio, o mar, onde está abrangendo. Então, mas isso não acontece. Por isso que, com todo respeito ao Manuel Constantino, que eu sei que é um batalhador, uma pessoa que eu tenho até um apreço e tal, batalha pela Zona do Noroeste, quando ele começou a mexer com isso, eu tenho certeza que foi bem intencionado, não me entendam mal, eu falei, vai piorar. Porque era uma arrecadação que tinha lá, não sei para onde que vai, o Rubens pode me falar, ia lá, a gente não sabia para onde que ia, tal, mas ia para lá. Mas estava meio esquecido. Aí o governo pôs imposto na luz a mais, pôs não sei o quê, de onde que nós podemos cobrar mais vamos cobrar do Laudêmio, bem ou mal o cara mora em frente à praia, tal, mas esquece que mora em frente a um ribeirinho, ao rio, a quem mora na Zona Noroeste, todo mundo é penalizado. Manguezais, mas tirar eles não vão tirar. Perfeito? E aí o que acontece? Você começa a lembrar, poxa, tem mais uma coisa pra gente cobrar. Pô, tinha aquela minha meia água lá em Boiçucanga que eu não estava nem aí, mas pô, agora Boiçucanga está valorizado, pô, eu tô ganhando R$200 de aluguel, tô dando um exemplo. Vou cobrar 600, se não quiser tem nem para pagar 800. E aí o que aconteceu? Lembraram desse imposto que estava meio esquecido, tal, lembraram, aí pô, agora vamos cobrar dos caras, é isso? É basicamente isso, e também tem um outro fator, né? Um dos últimos atos aí, no ano passado do governo Dilma, foi de permitir, ou pelo menos levar essa proposta, no sentido daquele que ocupa a área de marinha, adquirir permanentemente o imóvel. Então você tem que valorizar primeiro para depois vender. Concorda comigo? Eu estou pagando 2.800 por ano. Ele fala, se você der 50 aqui, filete, não paga mais nada. Aí eu dou 50, tiro esse rombo um pouco, ajuda esse rombo da nação. Só que aí você vai pagar IPTU. Aí aumenta o meu IPTU, é isso? Sim. É complicado, né? Doutor, questão... Olha, existe... O senhor que mora numa cobertura em frente à praia, tem que pagar o Laudêmio alto e tal... A questão não é essa. O que a sociedade gostaria de saber é onde esse dinheiro ele é empregado. Antigamente se falava que uma parte ia para a família real. Procede isso? Gostaria até de saber do especialista. Na verdade, pelas informações que eu tenho, existe sim uma parte que vai, mas exclusivamente da cidade de Petrópolis. Diz que Petrópolis, tudo que vende lá, comercializa... Exclusivamente daquela cidade, em termos de Laudêmio, é o que vai. Não do Brasil todo. Petrópolis tem Laudêmio para todo mundo ou só quem mora nessas áreas? Não, só nessas áreas, né? Que aí Petrópolis o cara paga. Então, e 15% do que arrecada lá é direcionado à família real. Só em Petrópolis? Só em Petrópolis. É interessante isso. Esse cálculo ele é feito a partir da pré-amar. O que é a pré-amar? É um cálculo feito onde a maré
Fica metade para lá, metade para cá. Dessa posição para frente é onde se tributa, é onde se cobra isso. Agora, vamos ver o outro lado também. Esses terrenos pertencem parte à União, parte à Marinha, como bem foi informado. As pessoas são proprietários, em tese, porque precisam pagar todo ano isso. O que fica complicado é a pessoa, quando vai vender esse imóvel, e às vezes não são feitas as transferências, os 10 últimos proprietários não fizeram isso, aquele de boa fé, quando vai comprar, ele é obrigado a pegar uma certidão e pagar. Porque se ele não pagar, ele não consegue fazer a transferência. E às vezes não vale a pena. Alguns imóveis ficam sem venda, começam a simplesmente fazer instrumentos particulares e não conseguem registrar a venda. Por quê? Por conta disso. Mas agora está vindo carta, né? Por exemplo, vamos supor, eu vendi para ficar mais fácil, eu vendi para você, Armando. Aí você fez fizemos um contrato tal, né? Um gavetão. Gavetão. Aí você vendeu para a Renata, parabéns a Renata, assessora do SICOM, que está aqui nos estúdios da TV Com. Você vendeu para a Renata. E a Renata vendeu para o Rubens, né? Tudo nesse esquema. Então, vai ter que pagar todas as transmissões. Sim. E aí quando chega não só venda, mas doação, qualquer ato de transmissão. Aí de repente o Rubens vendeu, vamos falar para o Felipe. O Felipe morreu. Quando o Felipe for deixar para os filhos, não vai passar esse inventário para o nome deles, não. Não vai passar esse nome. Vai ter que pagar os seus 5% para ela, os 5% dela para o Rubens e os 5% para o Felipe. Fora todos os atrasados que tem. Então, às vezes, o cara tem um imóvel que vale 200 mil, uma kitnet. Mas não vale. Não. O cara tem um imóvel que vale uma quarto-sala na praia. Não, kitnet, 150 mil. Tá todo, kitnet, não está reformado, 150. Mas só de atrasar ele tem 30, então é 120. Só que o cara que vai pagar 120, ele não vai pagar, peraí, eu dou mais 30 e compro uma, eu vou pagar os 30, dou mais 30 e compro uma certinha. Então ele tem que vender por 100 para o cara, porque o cara vai esperar uns 3, 4 anos para conseguir esse trabalho no despachante, não é isso? Isso se o documento lá, as transmissões, os documentos de transmissão de propriedade estiverem, embora não registrados, formalmente em ordem. Mas você O que eu quero dizer com isso? Se os dados lá do registro de imóveis, quando for para o registro de imóveis, eles analisarem aquele documento e falarem, não, esse documento é apto a transmitir a propriedade de A para B, de B para C e assim por diante. Por quê? Porque a gente vê muito contrato que é inepto para isso. Não tem condição nenhuma de ser nem chamado de contrato. Aí você vai levar para minha amiga Luciana, para o meu amigo Moita, você leva para eles vão ver lá, ó, igual tal. Eu consigo em 3 anos isso aqui, vai ficar 1.200, mas não sei o que, mas tal, vai ficar em 30 mil. Aí você fala, eu vou demorar 3 anos, vai ficar em 30 mil. Mas o cara não vai querer pagar os 150 nem os 120, porque vai demorar 3 anos para ficar o papel na mão dele, né? Aí o cara fala, então eu pago... Até porque a gente é assim do tempo atual, não do futuro. De repente a pessoa morre e assim vai, né? Não, por exemplo, e se você morrer nesse meio tempo aqui, a pessoa, já dá problema pro teu filho, porque aí ele já não está sabendo dessa transação aí, quer dizer, complica para todo mundo. Então, o cara vai desvalorizar o teu imóvel. Quer dizer, na verdade, também quem não paga isso, eu tenho no meu prédio, eu tenho um morador que não paga 20 anos a taxa de ocupação. Eu não pago porque um dia vai cair. Aí eu queria saber com o Rubens. Vamos supor que caísse. Ele levou vantagem, que ele vai pagar os 5 últimos anos, mas ele vai ter que pagar. Agora, se não cair nunca isso aí, quando acontecer alguma coisa com ele, espero que ele dure muito, porque é meu amigo, até porque é uma pessoa do bem, quando acontecer, o filho dele vai ter que pagar 20 anos de atrasado. Quanto que vai ser isso? Ele vai ter que ajeitar a situação. Porque, na verdade, o que o governo federal propôs, eu não sei, acredito que ainda não passou pelo Congresso por conta dessas coisas todas que têm acontecido, é de que o possuidor lá, o ocupante da área de marinha, poderá exercer o direito de propriedade, adquirir junto à União, mas vai ter que acertar os atrasados. Não pode simplesmente chegar lá, esquece tudo, agora tenho dinheiro. Mas atrasados no caso dos últimos 5 anos ou dos 20 anos? Vai depender do quê? Do acordo. Se houve, por exemplo, dos 20 anos lá atrás, se houve inscrição na dívida ativa. Estão recebendo carta da dívida ativa, né? Aí o que aconteceu, para voltar naquele... Aí o Armandinho, que foi o primeiro que vendeu, como está tudo em papel de pão, né, em contrato de gaveta, vai entrar o Armandinho lá com uma dívida ativa. A Armando vai ligar para Renata. Na verdade, quem vai ficar na dívida ativa vai ligar para o Rubens. Renata, caramba, tu me complicou, estou recebendo aqui da dívida ativa. Aí a Renata vai ligar para o Rubens. Pô, tu não passou ainda? O Rubens vai ligar para o Felipe, que morreu. Quer dizer, tu vê a complicação. E aí fica o nome do Armando na dívida ativa, não negativado. Fica? Por isso que é importante que a sociedade saiba, compra o imóvel e registre imediatamente.
Não fique procrastinando isso, depois eu faço, contrato de gaveta, vá ao cartório e registre o imóvel imediatamente. Enquanto ele não está no seu nome, ele não é seu. Então nós vamos ao rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta com Ação e Reação nessa terça-feira, dia 24 de maio, hoje com os advogados Dr. Armando Matos Júnior e Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Fala dos apoiadores, que às vezes a gente começa no debate aqui e depois não fala dos apoiadores, né?
E quem está pagando essa água mineral Perrier aqui são eles, né? Um abraço para o pessoal da OSAM, Plano de Assistência Familiar. Liga para o 32 28 8000. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. Faça OSAM. Mais informações, www.osan.com.br. Também um abraço para o restaurante Boqueirão Express Grill. Dá um abraço lá para o meu amigo Nelson. O Nelson que é São Paulino, está contente aí com o São Paulo caminhando na Libertadores. E o Paulo que é corintiano, está preocupado com 1 ponto apenas, né? Rua Lobo Viana 89, lá ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão, tá? Moscatelli, essa questão agora, você que trabalha no SICOM, tem uma questão aí de funcionários, né? Toda a época do dissídio agora, é isso? Começamos agora esse mês, né, receber lá as pautas de reivindicação, onde eles estão pedindo reajuste salarial e outras situações pertinentes à área do trabalho. E nós vamos começar a chamar os síndicos, né, dos condomínios, os representantes dos condomínios, para, junto conosco, debater essas cláusulas, apresentar contrapropostas e, eventualmente, fazer uma convenção adequada ao momento atual do país, aquilo que os condomínios têm condição de arcar, né? Porque a gente não pode esquecer que estamos aí com quase 12 milhões de desempregados e uma recessão brutal na nossa economia. Então, é uma questão do... Porque eles estão pleiteando quanto de aumento, pelo que você escuta? Assim? A apresentação deles é de 15%. Mas 15% também às vezes pede um pouco mais alto para chegar num acordo de 9%. O que você acha justo? Não, 9%? Assim, eu não tenho como dizer para você o que é justo ou não, assim, nesse momento. Por quê? Porque embora sejam poucas cláusulas para serem debatidas, existem outras condicionantes. A gente tem que ouvir principalmente os condomínios, né? A gente tem vários tipos de condomínio. Tem os residenciais que o impacto talvez seja maior para eles do que para o que é misto, né? Que tem atividade empresarial. E é por isso que eu prefiro até não antecipar o que eu acho justo, né? Mas, doutor Rubens, essa questão de... Porque a gente está com uma inflação de 10%, mas se você for aplicá-la integralmente, o impacto no condomínio é muito grande. Por quê? A gente já tinha... Inadimplência também é grande, a gente tinha uma inadimplência antes desse momento atual, até o ano passado, em torno de 20%, 25%. Dados recentes demonstram que esse percentual aumentou 26%, em cima dos 20% a 25%. Por quê? Por causa de desemprego, por causa de as pessoas não terem condição de pagar o condomínio, embora sejam obrigadas, pessoas perdendo emprego, pessoas... E agora mudou a regra também, né? Vai ter uma cobrança mais rápida. A execução. Então antigamente demorava muito, e agora Sim. Com quanto tempo dá para executar? Se o condomínio assim o quiser? Na verdade, assim, você tem a inadimplência, tecnicamente, ela começa a acontecer após 30 dias do vencimento. Tá, então o condomínio vence no dia 10. No segundo mês, não pagou, então tem que esperar o segundo mês. Isso, aí já posso executar. Só que, ao mesmo tempo, hoje em dia também, você tem mecanismos mais fáceis do pagamento, que é a cobrança, por exemplo, registrada, onde vai sair o nome e o CNPJ do condomínio, o CPF ou o CNPJ do condômino. Aí você, depois do segundo mês não pagou, manda uma cobrança registrada para ele, para o condomínio. Não, já vai a cobrança registrada. Registrada em que sentido? Ela pode manipular, por exemplo, o vencimento... A administradora faz isso? O próprio sistema. Tá. E aí você já paga com atualização, com multa, com juros... Tá, a pessoa não pagou o segundo mês, não pagou. Então, e aí vai para execução. Pode penhorar, inclusive, a unidade. E antigamente não ia para execução tão rápido assim, né? Demorava, tinha que entrar com uma ação de cobrança, aí agora tinha que ser reconhecido o débito. Agora como um cheque sem fundo, vai. Exatamente. Vai para execução. Então é uma coisa questão. É bem mais rápido. Olha, eu vou falar nesse sentido aí, né? Eu não costumo me arrepender, doutor Armando, das coisas que eu fiz. Eu costumo me arrepender das coisas que eu não fiz. Eu acho que eu não fiz coisa errada, assim, de grande vulto, e tenho certeza que sempre trabalhei com honestidade. Mas se eu tivesse que rever alguma coisa, eu não queria ser... Eu sou conselheiro do meu prédio, eu não queria. Eu sou no Santos, já fui presidente do Elos, nunca tive problema. Por quê? Eu entrava lá, eu saio do prédio às 7 horas da manhã e volto, por exemplo, hoje eu volto 10 horas da noite, porque eu vou dar aula até às 9h30 no meu curso. Amanhã eu dou aula no Santa Cecília até 11 horas. Quando eu não estou, eu vou para academia, fazer alguma coisa, ter um evento e tal. Então eu era o cara mais bem-quisto do prédio. Porque eu saía cedo, voltava tarde, sempre estava todo mundo bem, às vezes o cara tem um bichinho com algum problema, ia lá, eu tentava resolver e tal.
Quando eu fui conselheiro, o que acontece? O cara está inadimplente. A síndica me chama, o que você faz? Pô, manda um e-mailzinho pro cara, vamos ver se a gente acerta em 5 vezes, dilui no condomínio. Pô, tu é muito bonzinho. Pro prédio eu sou bonzinho. Pro cara que manda a cartinha, eu tô no meio, eu sou ruinzinho. Se a síndica decide pintar o prédio de branco, fazer alguma coisa, o cara não gosta, ele vem falar comigo. Eu falei, mas eu sou conselheiro, eu não sou, eu não sou prefeito, eu sou vereador do prédio, vamos dizer assim, sem salário. Então eu não consigo, o que a síndica faz é o que ela quer fazer dentro do que ela pode fazer. É por isso que nós observamos hoje os síndicos profissionais, né? Isso. As pessoas que não moram nos condomínios, não têm esse contato direto com o morador, de encontrar no elevador, na garagem, na entrada do prédio, mas você vai lá resolver o problema, a lâmpada queimada, o produto que precisa ser comprado e cobrar o morador inadimplente. Por quê? Esse pequeno débito vai recair sobre os que estão adimplentes. E isso vira uma bola de neve. Aí o segundo não paga, o terceiro não paga, eu não está pagando também, não vou pagar. Vira uma bola de neve. E quem está pagando tem que pagar tudo. Os prédios hoje são grandes, são muitas unidades, vira uma bola de neve. E quando você passa o período de 1 ano, você observa que o rombo, chamar assim, o problema da conta do prédio, às vezes é irreparável. É irreparável, então. Mas a questão que eu falei de conselheiro... A gente não pode esquecer, por exemplo, um dos acréscimos que a lei permite é o juro de mora de 1% ao mês. Se você demorar 2 anos para pagar um determinado valor, você quase duplica aquele valor de face. Tá. E aí a pessoa que não tinha, R$1.000 hoje, ela não vai ter R$3.000 daqui a 2 anos. Espero que tenha, né? Mas só se algum parente, se ela vender um carro, fizer alguma transação. Mas eu falei de conselheiro, é uma brincadeira à parte, embora o meu prédio seja... Mas, por exemplo, às vezes a síndica toma uma atitude que eu acho que ela tem que tomar. Por exemplo, olha, agora vai ter que vir todo mundo uniformizado. Aí uma pessoa não concorda, me para no elevador e fala, puxa, tá todo mundo uniformizado, vai aumentar o condomínio. Eu falei, veja bem, dá a César o que é de César, a Deus. Ela teve argumentação e ela fez, ela não consultou o conselho. Porque se ela for consultar o conselho para tudo, ela não consegue trabalhar, entendeu? Então ela faz. Aí o cara... E quando ela faz alguma coisa que aperta um funcionário, porque tem que apertar, o cara vai falar comigo, poxa, essa gestão de vocês é muito dura, tal. Eu falei, amigo, eu trabalho 12 horas por dia, eu estou aqui para conferir as contas do prédio e dar umas opiniões como todo mundo normal, entendeu? Mas eu não estou aqui para... Mas então, a gente fica como se fosse da direção do prédio, onde a gente não tem direção. Então, uma coisa que assim, apesar de eu não ter tempo, eu tento conferir nos meus intervalos, tento fazer um trabalho bom, mas é uma coisa que você já não fica tão bem quisto no prédio, porque qualquer atitude que a síndica tome, que ela tem que tomar mesmo, às vezes reflete no conselheiro que não está nem sabendo disso, né? Isso mesmo. E pior de tudo, às vezes os seus vizinhos ainda desconfiam da sua gestão. Você faz um trabalho preciso, honesto, não quer ser... você quer pagar o seu condomínio, porque eu sei que alguns síndicos não pagam o condomínio. Conselheiro paga, né? Eu nunca fui síndico. Tem alguns que pagam, alguns prédios que sim, outros que não. Mesmo assim, algum vizinho seu ainda vai desconfiar da sua gestão, lamentavelmente. Exatamente. E tem outro detalhe, veja, essa questão quando você fala que as pessoas acham você bom ou não, em termos de ser mais firme ou apertar ou deixar de apertar, é simplesmente ou principalmente aquele condômino, o teu vizinho, que não vai na assembleia, que não discute, por exemplo, quais são as prioridades do condomínio, e aí depois reclama que o síndico toma atitude. Quem mais reclama é que não vai em reunião, né? Exato, mas o síndico, ele não é dono do prédio, mesmo que ele seja síndico profissional, muito menos. Mas ele tem obrigações, e são muitas. Então ele tem que tomar as providências. Eu não digo de você mudar lá o uniforme, ou obrigar a fazer isso ou aquilo. Não, mas obrigação tributária, obrigação previdenciária, obrigação civil, obrigação penal, obrigação ambiental, né? É tudo na conta do síndico. Então o síndico, às vezes pode parecer ditador, e às vezes ele é, até pelas circunstâncias, mas está tudo na conta dele, né? Porque a conta é dele, ele que vai pagar, ele que vai ser cobrado. Então como é que eu diminuo isso? Como é que eu faço com que isso não seja dessa forma? Participando da Assembleia, indo lá e dando minha opinião, acusando até, mas depois recebendo a resposta se eu não tiver prova. Eu tenho tudo aquilo que eu falar que está acontecendo, por exemplo, está gastando muito dinheiro com tal coisa. Eu tenho que provar. Olha, se fosse eu ia gastar menos por A, por B e por C. Não é simplesmente jogar pedra. Tem que apresentar solução. E isso as pessoas, infelizmente, acabam se abstendo de fazer. Só ficam lá no corredor, quando não no elevador, né? Falando bem ou falando mal. Meu prédio pastilhou a frente do prédio, né? Ficou bonito e tal. Agora vai pastilar a lateral.
Aí uma senhora me parou no corredor e falou, pô, mas por que não começou pela lateral? Falei, porque a lateral tem 3 vezes maior área que a frente. Foi decidido na Assembleia que nós vamos fazer a frente para testar essa empresa que foi a vencedora. Se ela fizesse bem, como prêmio de consolação, ela ia fazer a parte que é 3 vezes maior, né? Mas agora mudou o momento econômico. Tá? Falei, mudou o momento. Talvez a gente não consiga pagar em 3 anos, que pague em 5. Nós vamos fazer um reacordo nesse novo. Mas se tivesse feito tudo junto, se tivesse feito tudo junto, com certeza o preço era menor. Mas o prédio talvez pudesse ter algum dissabor com essa empresa e não seria problema. Mas você, na reunião, você falou para contratar um engenheiro. Eu falei para contratar um engenheiro, pagar um salário mínimo para ele ser um assessor do prédio, para que ele ficasse vendo se ia ter 3 centímetros mesmo de massa, tudo, porque eu sei que é bom, né? Às vezes a empresa é idônea, mas põe um funcionário terceirizado e tal. Eu, como já conheço muita gente, como vou na televisão, na rádio, eu já sei dos dissabores que podem acontecer. Eu contratei um engenheiro que nós gastamos em 5 meses lá cerca de 4 mil para ele. Diluiu para R$10 para cada condômino. E não teve um problema, o engenheiro ia lá todo dia, fazer a medição e tal. Mas quando eu falo, porque 5 queriam uma consultora, 5 outra. Aí como deu aquele meio empate técnico, eu falei, bom, então vamos fazer com essa aqui mesmo, que deu um preço bom também, mas vamos pôr um engenheiro, né? Aí eu falei, mas isso foi uma ideia que todo mundo, foi unanimidade, todo mundo acatou. E ela não foi na reunião e reclamou. Eu falei, olha, foi uma ideia que eu tive, mas que todo mundo aprovou. Mas a senhora tem que ir na reunião. Mesmo assim, a senhora ia ser voto contrário, que iam ser 25 contra 1. Então, ia fazer do mesmo jeito de engenheiro, eu achei bom, para a gente não ter problema e tal. E ele trabalhou muito bem, a empresa foi muito bem. E o engenheiro também foi muito bem, tudo ficou tranquilo. Mas a pessoa reclamou, porque ela viu que tínhamos contratado um engenheiro. Tá, mas hoje em dia, muitas vezes você não é pai. Você não trabalha com... A família não te contrata, a doutora Mano, para trabalhar junto com o promotor. Já tem o promotor, e você vai lá de assistente, não vai? Como assistente da acusação. Não precisaria. É muito comum isso. Se a família não quiser pagar, não precisa. Sim. Tem o promotor que faz o trabalho, mas a família contrata você para ir lá e ajudar o promotor naquilo, não é isso? E para acompanhar o processo de uma forma mais... vamos dizer assim, cotidiana, né? A família tem uma informação praticamente constante em todos os passos desse processo. Exatamente. A falta de segurança... E até uma outra visão, né? Que a questão tanto do engenheiro que você contratou lá para o prédio para fiscalizar, quanto para o assistente da acusação, elas agregam-se para que aquilo aconteça da melhor maneira possível, para o cliente... Na verdade foi um morador do prédio, um ex-morador do prédio que deixou os pais morando lá, mudou para um apartamento maior, que ele é engenheiro e deu essa ideia. E eu levei essa ideia para o plenário da Assembleia para resolver essa questão e foi aceito e foi muito legal, porque a empresa foi top e o serviço muito bem feito. Muito bem feito. Que bom. E veja, é um custo, é um investimento que você está fazendo, não é um custo, é mais... Agrega valor na hora da venda. E nós preferimos começar pela frente, porque a frente, como é em frente ao mar, você sabe melhor que eu, que tem vazamentos, né? Quando dá aquelas chuvas torrenciais, vaza. Então, quando você faz os 3 centímetros e você põe um revestimento cerâmico, você, de uma certa maneira, também impermeabiliza, né? E a durabilidade é maior. Maior, tudo isso. Doutor Armando, vamos lá. Segundo o jornal, o DL Opinião, né, a falta de segurança é principal reclamação da população da Baixada Santista, né? Então, o DL, o Diário do Litoral, né? Um abraço para o Sérgio, para o Raton, o pessoal do Diário, diz que a preocupação maior do Santista não é nem a saúde, nem a educação, mas sim a segurança. E não só aqui na nossa ilha, onde nós moramos, no nosso entorno, mas no país. Matéria recente do nosso jornal aqui, a Tribuna, mostrando famílias que estão saindo de Santos, região, para morar em Portugal. Não só Portugal, mas outros países. Eu tenho amigos, né, pessoas íntimas que foram morar em outros países. Por quê? Por causa da saúde, do transporte? Não, exatamente por conta da segurança pública. Os órgãos de segurança pública mostram para nós índices que eu já falei aqui nesse programa várias vezes, inclusive ao lado do Dr. Vicente Cassione, que eu não acredito. Esses números são manipulados pelo governo do Estado, pela Secretaria de Segurança Pública. Isso até nos remete ao filme Tropa de Elite, onde eles manipulavam os dados, né? O sujeito morreu na água, é afogado, não é homicídio, né? É até uma coisa lúdica, brincadeira. Morreu na divisa, morreu do outro lado. Na divisa para o outro lado. Morreu na praia, é afogado, né? Senão não pode mudar. Mas o que eu quero falar para vocês aqui de forma verdadeira, todos nós
sem exceção, temos um amigo, o sujeito já foi assaltado, já teve o carro furtado, o amiguinho do filho já teve o seu celular roubado, a amiga já teve o cordão de ouro roubado, a pessoa ouviu de um vizinho que foi ao banco e teve o seu dinheiro roubado. Então, os fatos estão aí, eles acontecem todos os dias. Todos os dias nós temos uma notícia nova. O que é isso? Falta de investimento na segurança pública. Falo das duas polícias. Olhem só como está a Polícia Federal hoje. Olha que colosso que é hoje. Mexendo até no próprio governo, investigando o próprio governo. Me parece que os estados, principalmente o estado de São Paulo, não quer fortalecer as suas polícias, suas duas polícias. Tanto a polícia civil como a polícia militar. Eu não sei, mas parece que para eles não é interessante polícias fortes. Polícias independentes, polícias que efetivamente possam fazer investigações profundas. Não fazem. Não porque não querem fazer. Os policiais são dinâmicos, são maravilhosos, são muito bem preparados para você passar hoje num concurso público para qualquer cargo. É muito difícil. O problema é que não há o investimento. E o Estado, me parece, não quer fazer esse investimento. Então eu não acredito nesses índices. Doutor Rubens Moscatelli, essa questão aí da criminalidade na região, que segundo o Diário Litoral, o Jornal Tribuna, aqui um abraço para a família Santini também, e outras redes de comunicação como a Musicom, né, 102.1, sempre batem essa questão da violência na região e tal. Não, basta que você saia à rua, principalmente verificar a sensação de insegurança cada vez maior. Você tem isso que o colega falou, é verdade. Se você for vítima, inclusive, de qualquer tipo de violência, ainda dependendo do horário, você não tem nem sequer a própria delegacia para lhe atender em alguns lugares, né? Isso não é porque o policial não queira trabalhar, é a falta de estrutura, é a falta de cuidado maior com a vigilância, com a segurança, com o bem-estar da população em geral, porque a grande parte ainda é formada por pessoas honestas, trabalhadoras, não é todo mundo bandido. Então, esse carinho com as pessoas, é que falta carinho no sentido de falar a verdade e de apresentar a solução. Também não adianta só falar a verdade. Olha, realmente aumentou o índice de homicídio, de sequestro, disso ou daquilo. Se não apresentar a solução, se não apresentar inteligência ou o gasto correto no investimento necessário. É isso que tem que ser feito. Na nossa polícia e, em geral, na parte das políticas públicas como um todo. Mas a segurança é necessariamente dever do Estado e ele, nesse ponto, não tem sido muito bem cumprido há bastante tempo já. Vamos observar que segurança pública não é só um problema policial. A segurança pública é muito mais complexo. Segurança pública é educação para as crianças, é emprego, iluminação, trabalho para todos. Mas isso a longo prazo, em 20 anos. Mas, num primeiro momento, um investimento maciço nas polícias. Organizar as polícias, pagar bem as polícias, o policial ter uma vida de trabalho curta. Você vê uma polícia hoje envelhecida, homens já com certa idade trabalhando. Isso não eles têm capacidade cultural, mas não têm mais agilidade. Então precisamos investir maciçamente nas nossas polícias. Se nós quisermos ter tranquilidade nos próximos 5, 10 anos, andarmos nas ruas, sairmos à noite, coisa que hoje já não existe. Observem a quantidade de carros blindados que estão sendo comprados por pessoas de classe média. Não é só a pessoa rica que compra hoje. Pessoa de classe média hoje quer um carro assim. Por quê? Por segurança. Para ter autonomia, para sair à noite, viajar e não ter nenhum problema. Ontem fizemos um programa com o Dr. Vicente Cassione e com o João Vilela, também 2 advogados, empresários, tal, seu amigo de profissão, inclusive, né? E o João falou para mim, pô, Filete, o carro Honda é bom, tal. Eu falei, por que, João? Não, porque eu vi aqui um eu falei, eu tenho um mecânico, você leva na Honda, tal. Eu expliquei para ele, pô, eu tenho um carro para comprar aqui, um carro 2005, Honda, um Accord antigo, tal. Ah, mas tu quer comprar um carro 2005 Accord? É bom, né, tal, mas por que tu quer? Não, porque é blindado, né? Ah, mas João, tu tem teu carro? Não, eu queria esse blindado quando eu fosse viajar com a minha família, eu tô com uma filha pequena, tal. Você vê, o João, que é uma pessoa proba do bem, uma pessoa tranquila, ele está pensando em comprar um carro usado, por barato, tal, para ele poder se locomover para São Paulo, quando for fazer alguma entrega, alguma coisa, porque não tem segurança. Você vê, então ele perguntou, você tem que levar no mecânico, ver como é que está a condição do carro, tal, né? Também se andar pouco com ele vai dar problema, mas você vê, todo mundo, eu mesmo já pensei em vender meu carro, comprar um usado, não precisa ser novo,
de 2, 3 anos de uso, um blindado. Que eu vou para São Paulo, congresso, às vezes vou para o Rio de Janeiro em congresso, tudo, eu gosto de viajar de carro, não tenho muito tempo, né, porque eu trabalho de segunda a sábado, mas às vezes eu vou num congresso, às vezes eu vou dar uma palestra e tal, e eu, às vezes, para não ir de avião, vai daqui para São Paulo, ficar até 1h30, mais aeroporto 1 hora antes, tal. Se você fazer a conta, você fica as mesmas 6 horas que você vai de carro. Você vai de carro ouvindo uma música, conversando, se for alguém, às vezes eu levo meu filho, enfim. É uma coisa que, né, meu filho também está fazendo veterinária, vai no congresso, já agrega e tal. Então, é aquela coisa, aquela questão da insegurança, né? Eu já pensei, e eu não viajo muito, hein? Mas se eu fosse Muitas viajar... pessoas estão pensando e estão comprando. Tanto é que esse mercado aumentou muito nos últimos anos. E hoje em dia nós não moramos mais em casa, são poucas as pessoas que ainda têm condição de morar em casa. Nós não temos esse negócio de condomínios aqui em Santos, né? Nós temos prédios, mas condomínios mesmo de casa nós não temos, 1, 2, 3 no máximo. As pessoas estão morando em prédios, segurança 24 horas nos prédios. Por quê? Porque o Estado não fornece isso para nós. Estão comprando carros caros, com blindagem, para que você possa ir para São Paulo, para algum lugar, com segurança. Realmente você tem uma sensação de segurança. Não é o que resolve o seu problema, porque você para o carro, você desce, você vai ao banco, vai à feira, vai ao cinema, para o carro, em 1 hora você fica exposto. Mas enquanto você está dentro do seu automóvel, você está tranquilo. Lamentavelmente, o futuro é o que vai acontecer. Eu estava no Gonzaga, e eu quero até fazer um elogio para o Fifi da CT, que ele tem tentado melhorar a cidade, a mobilidade e tal. Mas eu estava no Gonzaga outro dia, parei no Gonzaga, depois que eu saí da TV Com, fui almoçar no shopping para depois de trabalhar, né? Aí eu parei no balneário ali, em frente àquela Praça Rotary, tinha um rapaz e eu vi uma senhora parando de trás, lembrei até da minha mãe, porque ela parecia um pouco. E o cara intimando ela a comprar, ela falou, não, mas eu vou comprar na banca ali. E o senhor da banca é organizado, porque ele vende por R$2,30, ele tem uma canetinha para você riscar, o senhor daquela banca da Praça Rotary ali, né? Então, aí eu falei, tu tá intimando a mulher a comprar um negócio? Não, eu falei, isso aí é crime e tal. Eu falei, amigo, some 50 metros do meu carro. Quando eu voltar aqui, eu tava de terno, o cara não sabe se eu sou delegado, quando eu voltar que você tiver aqui, você some no meu carro. E tinha uma agenda da TCT olhando tudo isso. Aí eu falei para ele, olha, veja bem, vocês são da TCT e vocês ganham dinheiro com isso aqui. Esses R$2,30 vai para a municipalidade. O cara está vendendo por R$4 e está intimando a mulher a comprar na frente de uma banca que vende. Ah, doutor, se o senhor quiser, o senhor chama a PM, o senhor vai para a polícia, pede 4, 5 horas lá e o senhor resolve o assunto. Mas você é um agente público, você é um agente da CT, entendeu? Você está vendo isso, você tem obrigação de você chamar a polícia. Dever legal. Um dever legal. Não, então quer dizer, então, Fifi, você vê quem anda no Gonzaga, terça-feira passada às 2 horas de moto, porque ficar andando de moto pagando de gatinho é uma coisa, mas tem que, e eu vou fazer a reclamação, porque é um agente público que não está fazendo sua função, viu a senhora ser intimada por um meliante, um vagabundo na rua e não fez nada. Eu fui lá com o cara da banca falou, esse cara está sempre aqui. Então é o mesmo cara sempre, entendeu? Então nós temos que ter um pouquinho mais de gosto pela cidade, por a gente, eu estou dizendo que a CT, a maioria dos agentes são bons, mas tem essas ovelhas aí que podem denegrir todo o trabalho do Fifi, que é um cara que vai na televisão, que vai na rádio, que não tem medo. Então, dá cara para bater. Eu já liguei para a ouvidoria da CT, porque eu acho que é um absurdo a gente ser maltratado por uma pessoa que está ganhando do nosso dinheiro de imposto, né? Então, acho que tem que melhorar. Ele está vendo o cara vender, está vendo uma atividade legal e não está fazendo nada, entendeu? Tem preguiça, né? De fazer cumprimento da lei. Dá trabalho. E aí, conforme ele é o agente público, ele tem que ser o exemplo para todos nós. Não que nós vamos nos espelhar aqui na banca, nós vamos nos espelhar numa pessoa que está fazendo algo errado, falar, está fazendo errado, também vou fazer. Não. Porque nossa opção sempre tem que ser o quê? Cumprir a lei. A lei é nossa segurança. Ainda que ela seja burocrática, vou gastar 4, 5 horas lá, tal. Ora, só não vai gastar 4, 5 horas lá se todo mundo começar a fazer a sua parte na obrigação. Qual é? Eu vi um crime, ou eu vou denunciar, ou eu vou tentar prender, se eu puder, porque não é obrigação do civil fazer isso, né? Quem não é da polícia, mas eu tenho a possibilidade de fazer, ou tomar as medidas necessárias. Agora, se a gente se omite e fica só olhando, é que nem o condomínio. Eu vou lá, que nem você falou, né? A mulher vai reclamar comigo lá, condômina, poxa, por que você vai gastar mais R$10 por mês do meu dinheiro? Olha o absurdo. R$10 e outra coisa, uma obra que vale R$200 mil. Então, e outra coisa, como é que ela soube
que a ideia foi, que não foi minha, foi do Renato, que é engenheiro, mas eu que levantei a lebre lá. É porque você sempre tem um olheiro, então, né? Sempre tem um olheiro. Então, acabou a reunião, fica todo mundo sabendo da reunião. Pô, se tu quer saber da reunião, se tu quer saber da novela, vê a novela, pô. Não fica perguntando pra vizinha como é que foi, só se você não puder ver a novela naquele dia, né? Então. Não, mas para isso tem um dispositivo na televisão que você põe lá para gravar, faz o que você quiser lá. E outra coisa, né? Outro dia eu precisei do 7º distrito, fui atendido pela investigadora Marli, né? Fui muito bem atendido lá, eu levei uma pessoa lá, me atendeu rápido, era um domingo, me atendeu rápido, batemos papo, uma pessoa assim, tinha até, parabéns pro delegado Aranha, né? Pô, tinha até sofá para sentar lá. O Aranha, que é o delegado da titular. É o 7º, Marino Gonzaga, titular, não é isso? Poxa, tinha até sofá lá, quer dizer, atenderam bem, então você não vai ficar 3, 4 horas de delegacia, também lógico, se tiver um flagrante, você vai ficar. Aí você volta ao horário, não é tão importante, você volta ao horário. Mas se não tiver nada disso, as pessoas como... Eu sempre fui na Polícia Militar, na Civil, sempre me atenderam bem. Sim, e você encontra problema em todos os lugares. Você vem de São Paulo para cá, você pega a serração, tem um comboio. Você vai numa delegacia, tem um flagrante, você precisa esperar. Você vai a um hospital, tem um acidente com 5, 10 pessoas, você precisa esperar um pouco. É natural, mas na maioria não, na totalidade das delegacias locais, você vai ser muito bem atendido. Lógico, quando você está no lado do bem, quando você é vítima. Não, quando você é vítima e quando você é uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, você é muito bem atendido pelo delegado, pelo escrivão, pelo investigador, na rua, pelo policial militar. A polícia melhorou muito nos últimos anos. Então isso é um pouco de lenda também, de lenda urbana. Lógico. Eu não concordo com isso. Eu também acho que a polícia, você vê o efetivo da Polícia Militar em Jogos do Santos, é considerado o melhor efetivo e proteção ao torcedor do Brasil. Sim, né? sim. Mas bateu no torcedor. Pô, lógico, o cara que vai pra cima do policial, mas você vê que a pessoa quando vem jogar no estádio aqui de fora, é muito bem atendida, né? É como a questão da UPA de Santos. Funciona bem, mas São Vicente não está bem a saúde. O pessoal da área continental vai para Cubatão. O pessoal de São Vicente vai para Santos. São nossos irmãos, nós temos que atender. Aí vem São Vicente, aí vem o pessoal do Guarujá. Também nós temos que atender. É lógico que vai lotar. Agora a culpa é do prefeito? Não, a culpa é da região metropolitana. Da estrutura. Onde muita gente também no Vale do Paraíba compra ambulância, faz churrasco quando compra ambulância, para mandar tudo para Santos, que é a cidade de polo. Então, por mais que o prefeito invista dinheiro na saúde, 15%, ele põe 25%, nunca vai estar bom. Verdade. Chegamos ao final do programa. Um abraço, doutor Rubens. Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. E doutor Armando... Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre. Tá bom. Muito obrigado. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com. Boa tarde.